Começa agora o programa Fala Doutor. No estúdio da Universo TV, jovens doutores falam sobre seus trabalhos de pesquisa e contam o que descobriram em seus doutoramentos. Megd, o título da sua tese é Mobilidades Culturais e Alteridades em Relato de um Certo Oriente e sua pré-tradução árabe. O que você estudou exatamente no seu doutorado? Eu tentei colocar no meu doutorado dois saberes em diálogo e duas culturas em diálogo. Então, os dois saberes são a literatura comparada, os estudos comparados, na perspectiva do professor Benjamin Abdallah Jr., e os estudos da tradução, entendendo aqui a tradução como um processo cultural ou transcultural para sair da crise. Então você troca experiências de um lugar para outro, de uma cultura para outra, para conseguir maior liberdade e maior libertação. E procurei trazer para o espaço crítico, o piano, duas vozes que muitas vezes são invisíveis no espaço piano, que é a voz árabe, libanesa árabe, e que muitas vezes é vista como popularmente como comerciante, como a figura do turco, não? E queria trazer aquela perspectiva mais profunda, mais intelectual, mais literária da produção literária árabe brasileira. E a segunda voz que eu vi é a voz amazonense, a voz de Manaus, muitas vezes também pouco visível no espaço literário ospiano. Então, queria colocar esses dois saberes, estas duas vozes em diálogo. Você escolhe para isso, como representando Manaus e como representando, com as origens árabes, o Milton Ratum, o escritor autor de Relato de um Certo Oriente. A ideia partiu pelas características dele e você percebeu essa possibilidade de diálogo, ou você, já partindo da ideia de colocar em diálogo esses dois saberes, encontrou no Milton Ratum essa possibilidade? A ideia partiu de uma disciplina que estava fazendo com o professor Benjamin Abdallah Jr., meu orientador. Eu venho ao Brasil, quando vim para o Brasil, eu vim com aquele projeto de tentar aprofundar-me na literatura brasileira, estudar bem a língua portuguesa, porque no meu contexto de origem, no Egito e nos países árabes, ainda não temos estudos brasileiros, estudos de língua portuguesa, de literaturas de língua portuguesa, no contexto acadêmico. Então, vim com este projeto, nas aulas comecei a ler muito romances brasileiros contemporâneos. E aí me chamou a atenção Milton Ratum, justamente porque coloca todo o tempo em diálogo esses saberes que eu sempre parto do meu ofício acadêmico, de colocar em diálogo as disciplinas e sempre colocar em diálogo as culturas. Que muitas vezes acho que nós, como acadêmicos, como fala a professora Heloísa Bach de Holanda, temos que ter começar a ter um olhar radical. Radical no diálogo, radical em romper com estas fronteiras estabelecidas pelo sistema entre as disciplinas, essas fronteiras rígidas, não? E começar a flutuar essas disciplinas e começar a colocar em diálogo. Para que a gente possa acompanhar o teu trabalho, queria falar um pouco do Milton Ratum, que você falasse dele. É um escritor, como você adiantou, nascido em Manaus, hoje estabelecido em São Paulo, e um escritor que tem, especialmente em sua temática, a questão árabe, por ser ele mesmo descendente de libanês, é isso? Me chamou muito a atenção Milton Ratum. Ele tem 3 romances, Relato de um Certo Oriente, e Dois Irmãos e Cinzas do Norte, onde o tema principal é a memória. Então, primeiro, nos primeiros 2 romances, geralmente, ele aborda a questão da memória familiar.
E no terceiro romance ele já traspassa o contexto familiar para um contexto nacional, onde ele aborda a memória dos anos 70, que marcou muito a memória coletiva brasileira, a memória cultural brasileira. E depois, no terceiro romance, ele começa a colocar um diálogo as memórias culturais com o sonho, o mundo do sonho, a linguagem do sonho, a linguagem do mito, como mito, como novo olhar sobre o mito do Eldorado. E finalmente, nos contos que ele acabou de lançar, Cidade Ilhada, ele já começa a colocar em diálogo cidades. Então, nós vemos sujeitos que estão vagando por várias cidades no mundo. Voltamos de novo ao mundo dos interlugares. Entre lugares, esse é um tema bastante importante no seu trabalho. De quem cunhou esse conceito de entre lugares e o que ele representa exatamente? Como eu posso entender a questão do entre lugares? Ao contrário, me chamou a atenção o professor Benjamin Abdallah Jr., de que ao contrário do que se pensa de que Homi Bhabha foi que cunhou o termo in between, entre lugar, a tradução inglesa, que foi Silviano, o crítico literário brasileiro Silviano Santiago que começou a falar a primeira vez do conceito de interlugar no seu artigo o interlugar no discurso latino-americano. E o interlugar é um espaço intermediário, então é um espaço de diálogo. E parece que só nesse espaço nós conseguimos desenvolver diálogo conosco mesmo e com os outros. E só nos interlugar, onde eu observei durante a escrita de Milton Ratum, onde se libera o inconsciente coletivo. Então, muitas vezes, o interlugar é um espaço, muitas vezes, silenciado durante as ditaduras, os sistemas autoritários, sistemas totalitários, não? Então, eles muitas vezes tentam silenciar este lugar porque é um espaço, ou censurar, porque é um espaço onde se liberta o ser. Você também trabalha com muito destaque na sua tese com a questão da autoficção. Que você identifica no Ratum. O que seria exatamente a autoficção? A autoficção é que a ficção é uma mistura de realidade com imaginação. Na imaginação você tem esse espaço livre para dialogar com a realidade sem preocupação de se é verdadeiro ou mentiroso. É um espaço no qual você quer entender a realidade livremente. Não necessariamente você está buscando verdades, mas você está procurando dialogar com a realidade para entender melhor. Na autoficção, você está dialogando com sua mesma vida. É um tipo de escrita de vida. Então, é um diálogo com sua própria vida e a vida dos outros. E você também identifica nessa questão da autoficção o aparecimento do autor, de alguma maneira, em vários personagens ao longo da ficção. A voz do autor começa a misturar-se com outras vozes dentro da narração, dentro do tecido da narração. Então, muitas vezes é traspassar de seu locus, né, para o locus do outro, para ir construindo suas personagens. E eu coloco aqui uma personagem a personagem do descendente de árabe, em geral. É uma personagem muito presente na cultura brasileira contemporânea, que se destaca muito em diferentes esferas da vida política brasileira, vida social, cultural. Mas eu procurei aproximar um pouco do espaço psicológico e cultural deste sujeito descendente. Então eu observei de que o descendente ele vive no limbo de dois mundos, o mundo árabe e o mundo brasileiro. E ele sempre tem
como eu observei, a figura do Hakim no relato do Certo Oriente, que eu acho que é uma grande personagem, né? Que dialogando com muitos descendentes de árabes aqui, eles se acham neste personagem. Hakim tem um modo dual de lembrar as coisas. Como fala a professora Fantini, de Minas Gerais, em certos momentos no relato, você para frente a certas paisagens. Então, esta mesma paisagem é uma paisagem brasileira, mas lembra a uma paisagem dos antepassados. Então, este modo dual de lembrança é uma característica muito constante, né, no funcionamento da memória cultural do descendente de árabes. Eu acho que podemos traspassar ou generalizar este modo de rememorar a outros descendentes de outras imigrações, que precisa ser constatada em outras pesquisas. Ou seja, você pode... Isso abre caminho também para análises que envolvam outros escritos em trânsito, é isso? Outras narrativas deslocadas, Com certeza, eu levantei durante o trabalho, nós sempre falamos do universo do escritor. No caso dos descendentes de imigrantes, os escritores que estão localizados nos centros lugares, eu falo do multiverso. Porque você tem, ele todo tempo tem múltiplos diversos vitais no seu ser, que estão muitas vezes dialogando, chocando, estão em esfera de conflito, em esfera de conciliação. Então, é um espaço muito fértil de produção literária, é um espaço muito fértil de produção cultural. O Milton Ratum, além das características, enfim, da história dele de vida, de Manaus, da vinda a São Paulo, da descendência libanesa, ele também perambulou pelo mundo, e certamente isso aparece na obra dele, e também ensinando literatura, ou seja, fazendo uma reflexão sobre a literatura nos Estados Unidos e na França. Ou seja, o Ratum faz uma reflexão sobre isso, isso não aparece só na obra ficcional dele, mas também nas reflexões que ele faz academicamente, nas colunas, enfim, no trabalho dele, para além da ficção, é isso? A preocupação da Ratum não é simplesmente étnica. Este conceito cunhado na Academia Americana de Literatura Étnica, é um conceito bem criticado pelo mesmo Ratum. Então, Ratum, ele a partir de sua própria condição de descendente de imigrantes, como a maioria dos brasileiros, filhos de misturas. Então, ele tenta refletir sua condição humana. Nós vemos nos contos que acabou de lançar, ele coloca em diálogo espaços cosmopolitas. Esses espaços quase estamos dialogando com memórias urbanas, espaços urbanos, dilemas que enfrenta o ser humano frente aos desafios da globalização acelerada, não? Uma das questões que eu observo muito, muitas vezes as diferenças no discurso acadêmico eurocêntrico é apagada. Em nome de um universalismo que realmente é um eurocentrismo. Então, quando nós falamos muitas vezes, mas temos que pensar do modo universal, realmente o que as pessoas estão falando para você, pensa do modo europeu. Eu acho que nós não temos que apagar as diferenças. Ratum tem suas características diferenciadoras pela sua própria história de vida, mas a questão é que ele levanta a partir de sua própria história de vida, na sua escrita, questões humanas, questões do ser humano profundo, não questões europeias. Você identifica também algo muito interessante, que é a importância do feminino na obra do Milton Ratum. Eu confesso que eu não tinha olhado com isso com certa atenção, apesar de conhecer toda a obra do Milton Ratum. Qual a importância do feminino na escrita dele, que perpassa os romances e também o livro de contos? Não sei se você observou na tradução inglesa de Relato do Certo Oriente, a língua portuguesa é uma língua bem feminina. Então, você tem como caracterizar, através do discurso em língua portuguesa,
o discurso feminino. A língua inglesa é uma língua muito mais neutra, muito mais a feminidade, a diferença entre o feminino e o masculino está apagada, né? Então foi até tal ponto que me chamou a atenção quando eu estava lendo a tradução inglesa. No primeiro capítulo, o relato do Emissário do Oriente, para quem não leu, é narrado por uma personagem feminina, não? Ele fala inominável, não? Que ela vai para São Paulo, sai do manicômio, enlouquece pelo deslocamento de Manaus para São Paulo. Então, quando o médico parece que entendi que ele recomenda ela voltar ao lugar de infância para começar o processo, como fala o professor Safatli, o processo de cura. Então, quando ela volta para o espaço de infância, durante toda a narrativa você consegue enxergar os narradores, não porque o Hatum, o autor, está fazendo referência direta a eles. Não, você consegue enxergar na versão portuguesa por meio da linguagem. As traduções para francês ou para inglês tiveram que indicar os narradores. No caso da tradução inglesa, ele teve que colocar ao início da tradução que me está falando aqui é uma mulher. Woman speaks. Algo que na língua portuguesa você não precisou, na língua espanhola você não precisou, você facilmente podia enxergar. Isso a nível da linguagem. A nível da personagem, da construção da personagem, a mãe mediterrânea, ela é muito forte, marca muito o sujeito brasileiro, que eu acho que brasileiro é filho desta cultura mediterrânea híbrida. Tanto portuguesa, como espanhola, como italiana, que eram já antes misturados, antes de vir para aqui. Eram misturados com árabes, com africanos, e quando vieram aqui se aumentou, se complicou mais a misturação. Então, a mãe mediterrânea tem uma personalidade muito forte. Emily, no relato do Emissário do Oriente, é uma figura que é muito marcante, uma personagem muito marcante no relato. A figura dela não tem como não chorar em todo o rito que ele faz da morte dela ao final do romance. É quase a finalização da vida dela significa a finalização do relato, não? Uma coisa importante está logo no título da sua tese, e na verdade logo no título também do livro que conduz a sua tese, é relato de um certo Oriente. Tanto o artigo quanto o advérbio indefinidos, isso faz toda a diferença, e a pergunta vai além disso. Isso só poderia ter partido de um escritor que tem essa ligação, não exatamente com o mundo árabe ou com o Oriente, mas essa relação e essa consciência dessa relação entre culturas, quando ele não aponta um Oriente definido, mas um certo Oriente, isso é determinante realmente para tudo? Hatum, quando vem para São Paulo, ele se enfrenta com um eurocentrismo, que ele sofreu dobramente. Primeiro porque é árabe, descendente de árabes. Dois, porque é manauara. E essas duas culturas sempre foram estigmatizadas pelo colonizador europeu. Então, qual o problema com o eurocentrismo? É que ele tenta dar fronteiras rígidas e categorização rígida para as identidades. Enquanto a identidade, o conceito da Hatum da identidade é um conceito muito dinâmico, muito móvel, e muito relativo também. Então, isso por um lado. Por outro lado, você tem também a identidade brasileira. O brasileiro, como fala Antônio Cândido no Dialética do Malandro, ele não tenta dar uma categorização, afirmações categóricas para a situação. Ele sempre tenta sobreviver por meio da relativização, de estar no outro lugar, buscar termos meios. Então, relato do Emissário do Oriente, o título por excelência é brasileiro.
é a forma de pensar do brasileiro. E não a forma europeia de pensar, que é categórica, anglo-saxônica, que no sentido dar fronteiras muito rígidas para as situações. É uma linguagem muito mais literária, uma linguagem muito mais metafórica, uma linguagem muito mais... De fato, um dos contatos que sempre me contam meus amigos brasileiros quando vão para Inglaterra ou como para Estados Unidos, muitas vezes eles têm problemas na compreensão por causa da metáfora brasileira. O brasileiro tende a rir-se de tudo. Em inglês não tem um jeito muito sério. Então, muitas vezes, estas metáforas, o jeito metafórico de enfrentar a vida, que é um jeito originalmente que eu acho que é ibérico, não? Muitas vezes é difícil para a cultura europeia anglo-saxônica de entender. Tem um conceito muito literal da vida, enquanto as culturas ibéricas e a cultura latino-americana têm um conceito muito mais metafórico da vida. Queria falar agora do outro saber que você coloca em diálogo, que é a tradução. Você identifica, já começando por algo interessante, que é a origem da palavra tradução, que você identifica na área das biológicas, é isso? Sim. Nas áreas da biológicas, tradução se refere quando a célula entra em crise, ela começa a transformar certos elementos bioquímicos em outros. Então, se você vê, muitos biólogos usam a palavra tradução para referir a este processo. Ele não é tão distante daquilo que nós fazemos realmente. Por quê? Quando você pensa, nós quando estamos em crise, a nível cultural, a nível nacional, nós procuramos áreas novas. Nós procuramos sair, nós procuramos traduzir, nós procuramos buscar novas experiências. Então, hoje a tradução se coloca como uma das saídas à crise financeira internacional. Por quê? Porque novas experiências estão sendo elaboradas em diferentes partes da Terra, mas não estão sendo vistas por causa deste modo de pensar de que tudo está solucionado na Europa e nos Estados Unidos, enquanto há novas experiências que estão sendo produzidas em outros espaços. Brasil, países árabes, eu enxergo que eles os que mais precisam traduzir entre si. Isso pelo Unesco está falando isso, porque não temos muitas traduções entre nossos mundos. Agora, a tradução entre nossos mundos não é simplesmente um luxo cultural, não, é uma necessidade urgente para a nossa libertação, para entendermos melhor e encontrar soluções novas à crise atual. Ou seja, o ato de traduzir, pensando numa tradução, por exemplo, o Milton Ratum foi traduzido para o árabe pela professora Safra Jubran, por exemplo. Esse ato não se encerra na simples passagem de um idioma para o outro, isso acaba ganhando dimensões muito mais amplas, é isso? A tradução é uma tradução, tem que colocar o tradutor tem que assumir radicalmente sua função, seu ofício. Hoje, o tradutor tem que participar ativamente, não? No intercâmbio de experiências de um local para outro, buscando libertação e soluções para os problemas culturais, sociais e políticos que estamos vivendo do momento. Então, por isso, eu volto de novo ao que falava a professora Heloísa Buarque de Holanda, temos que assumir nosso trabalho radicalmente. Queria te perguntar como você viu parar no Brasil. Como foi isso? Ainda no Egito. Você fez a sua formação no Egito, é isso? Lá você já tinha um interesse específico sobre o Brasil? Conhecia a literatura brasileira? Como que se deu isso? Fora do Brasil, nos países árabes, o Brasil é localizado imaginariamente, não? No espaço latino-americano. Os países árabes temos muita simpatia por América Latina. Os jovens árabes têm muita simpatia por Brasil. Mas sempre dialogávamos, eu e meus colegas na universidades egípcias, mas onde podemos estudar literatura brasileira? Não temos espaço para estudar língua portuguesa,
E aqui aproveito para agradecer Itamaraty, né? Porque se eu estou aqui, eu estou graças a Itamaraty, Ministério de Relações Exteriores do Brasil, que me incentivou para fazer este trabalho. Eu terminei minha graduação, comecei a trabalhar no Ministério da Cultura do Egito, viajei para a Colômbia para fazer meu mestrado, podia viajar para a Espanha, mas eu queria ter mais vínculo com a América Latina. Aí na Colômbia cheguei o dia 13 e 12 de fevereiro de 2002, dia 14 e 15, não me lembro exatamente, a memória é traidora, mas o terceiro, quarto dia liguei para a Casa da Cultura do Brasil na Colômbia, Ibraco, e pedi fazer os cursos. Efetivamente fiz todos os cursos que eles têm, e aí comecei a tentar fazer no meu trabalho de mestrado, trabalhar sobre os problemas que enfrenta o hispano-americano na aprendizagem da língua portuguesa. Por quê? Porque eu estudei língua espanhola no Egito, quando fui parar na Colômbia para estudar língua portuguesa, porque o Brasil exige um certificado oficial para que você venha aqui estudar, que é CELPE-BRAS. Eu não conseguia fazer o certificado lá, porque não temos espaço para estudar língua portuguesa. Aí terminei estando na Casa da Cultura do Brasil, na Colômbia, estudando. Os colombianos foram muito abertos, assumiram o projeto e comecei a trabalhar sobre os problemas que enfrentam o hispano-americano, que era o meu maior problema, a interferência do espanhol na minha aprendizagem da língua portuguesa. Fiz o CELPE-BRAS, tive que entrar 3 vezes na prova do CELPE-BRAS, até que virei a piada da Casa da Cultura do Brasil lá, e até que entendi que o meu problema não era linguístico. Meu problema era a organização do discurso, a organização do texto, e que a forma como nós organizamos o texto em língua árabe é diferente de língua espanhola, de língua portuguesa, para a mesma função social. E como a abordagem da prova oficial do Brasil é uma abordagem mais discursiva, mais textual, então muitas vezes te dá uma tarefa numa situação real e você tem que escrever a partir desta tarefa. Mas o jeito como você organiza o discurso dificultava para o brasileiro entender, o avaliador. Aí consegui superar na 4ª vez, como intermediário superior, né? E foi uma alegria total, porque foi uma conquista depois de muitos anos. Defendi meu mestrado, sobre, como falei para você, sobre este tema, o tema da interferência do espanhol em língua portuguesa. Voltei para o Egito. No Egito comecei um doutorado sobre as áreas, a área da história da tradução de literatura latino-americana no Egito. Defendi esse doutorado em 2011 e assumi o projeto de vir para o Brasil para dedicar-me à literatura brasileira, que para mim é uma missão, porque tem não simplesmente terminar, mas como estou com a carga de consciência de que tem que haver árabes formados em literatura brasileira e língua portuguesa. Pai, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você, Ricardo. Termina agora o programa Fala Doutor, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.